Paz de Cristo, mais uma vez eu venho agradecer, né? Já quero começar agradecendo porque já foram 4 passos, né? E hoje nós vamos falar do 5º passo, né? Eu falei que seria uma surpresa, cada semana nós estaríamos falando de um passo, e é o 5º passo que eu costumo dizer que é muito importante, porque o 5º passo é a conclusão, né, de um tratamento, e que agora esse passo ele precisa ser bem funcional na vida de um dependente químico. Por que isso? Porque ele é que vai fazer com que muitas das vezes nós conseguimos intervir, né, numa recaída. Mas antes de a gente falar desse último passo, eu queria trazer um versículo, como eu faço toda semana, né? Eu trago um versículo que se encontra lá em Isaías, capítulo de número 58, que diz assim, ó: Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. E é interessante essa palavra porque ela faz um paralelo com o 5º passo. Um 5º passo que é pedir ajuda antes de se drogar. Olha só, é você acionar antes daquilo que você possa estar fazendo. Então esse versículo ele diz assim, ó: Então clamarás, e o Senhor te responderá e gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Por que pedir ajuda antes? Aqui, Isaías, ele tava no versículo de número 1, ele fala assim, ó: Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo as suas transgressões, e à casa de Jacó os seus pecados. Por que eu trago sempre essa passagem? Porque aqui Isaías ele estava falando a um povo que tinha uma deficiência, que tinha um pecado e uma transgressão. E a dependência química ela não é diferente. E aqui era um povo que estava anteriormente limpo, sem pecar, e agora o povo estava pecando. É como se, como eu falei, é um paralelo que eu quero fazer nessa noite, porque se você vem de um tratamento, você está limpo. E agora você está indo para um processo de recaída. E o que você tem que fazer? Pedir ajuda. É o 5º passo, é o que nós vamos falar agora, é pedir ajuda antes de se drogar. Então, Isaías, Deus estava falando através do profeta Isaías ao povo, que ele precisava dizer ao povo em alta voz, gritar e pedir ajuda, porque o Senhor ele estava falando, eis-me aqui. E aí a gente começa a entender o que nós queremos transmitir a vocês que nos ouvem nesse 5º passo, que tem acompanhado, né, já desde o primeiro. Esse 5º passo, ele traz para cada um de nós o entendimento de que quem eu tenho que pedir ajuda em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu preciso pedir ao Senhor. Por quê? Quando você sai de uma clínica, principalmente como a MPR, que tem a instituição, ela é uma clínica evangélica. Então, o nosso ser superior foi o primeiro passo, que é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E nos 12 passos existe o superior. Quem é o superior seu para te ajudar nesta hora? O Senhor Jesus. Só que, quando você sai de uma internação, principalmente conosco, você tem o quê? Você tem ali o telefone dos obreiros, você tem o contato, não só dos obreiros, mas dos voluntários que passam pela casa dando uma palavra. Então, você tem um grupo de pessoas que estão próximo, às vezes estão até distantes, mas que podem, nesta hora, te livrar de uma recaída. Pode ser, porque a gente sempre explica, principalmente quando a gente fala desse último passo, que é o final do tratamento,
Quando a gente fala do quinto passo, principalmente ele precisa deixar, entenda isso, escute isso, de ser cúmplice de si próprio. A gente fala muito sobre isso, deixar de ser cúmplice. Por quê? Quando eu estou em abstinência e estou, de repente, com vontade de fazer o uso da droga, tenho, como a gente sempre tem falado, algo espiritual em volta me impulsionando a retornar. O que eu preciso fazer? Eu tenho que pedir ajuda. Mas muitas das vezes a instituição é distante. Nós estamos em São Gonçalo, de repente a pessoa que terminou um tratamento é de outro estado, ou do Rio de Janeiro, lá que é distante, do outro lado da ponte. Então, distante. Então, muitas das vezes ele não tem um aparelho celular para, de repente, ligar para um obreiro. Mas ele tem a sua esposa, ele tem a sua mãe, ele tem um irmão, ele tem, de repente, um amigo da igreja, um irmão da igreja, de repente até o seu próprio pastor, se ele estiver frequentando alguma igreja, que é muito importante para dar continuidade, porque a parte espiritual, ela tem uma influência muito grande. Eu falo isso por mim. Quando eu entendi que eu precisava largar as drogas, eu não tive uma internação, porque, como eu já falei em outros podcasts, naquela época a internação era muito cara, então como é que eu ia se internar? Então, assim, a parte espiritual, a igreja, ela foi fundamental nesse momento, quando eu tinha dificuldade, quando eu precisava de um aconselhamento. Não era sobre a dependência química, mas era uma palavra que vinha tirar aquela ânsia das drogas, porque inconsciente, eu não tinha consciência disso no início, que eu estava deixando de ser cúmplice de mim mesmo, porque eu estava falando a alguém. Então, automaticamente, eu estava dando àquela pessoa uma palavra que eu estava com vontade de usar droga, mas ela me dava uma palavra, porque é o que ela tinha, bíblica, espiritual, mas aquilo me aliviava. E eu não usava droga. E hoje, quando você tem a consciência, tem o entendimento, como nós estamos falando dos 5 passos, então, hoje você pode o quê? Entender o quê? Que eu preciso deixar de ser cúmplice. A gente tem visto que muitas quedas têm acontecido com o indivíduo por causa disso. Mas eu vou falar para minha esposa que eu estou com vontade de usar droga? O que ela vai pensar de mim? Que o tratamento não funcionou? Não, ao contrário. Se ele está pedindo ajuda, se ele está comunicando, ao contrário, o tratamento está funcionando. É ao contrário. E ele precisa entender o quê? Não, mas o que a minha mãe vai pensar? O que as pessoas lá fora vão pensar? Não, é o contrário. O tratamento está sendo colocado em prática. É isso que a gente precisa entender, que esse pedir ajuda é de uma importância muito grande para a nossa vida, porque evita, né? Não só faz, mas evita de a gente ter muitas recaídas. Né? E que você que está nos ouvindo, de repente você não tem, como eu falei em nos outros passos, que às vezes você trabalha, né? Você não pode ter uma internação, porque você tem que pagar aluguel, você tem que cuidar da sua família, correto, é isso aí mesmo. Mas você quer largar das drogas, o que você tem que fazer? Pede ajuda. Procura um grupo mais próximo da sua casa de muita ajuda, pelo menos de repente para participar das reuniões. Ou quando você tiver com essa vontade, conversa com alguém. Procura alguém que possa te dar uma palavra positiva, não uma palavra negativa, não, vamos usar mesmo, é assim mesmo. Não, que ela venha te dar uma palavra positiva, uma palavra que venha falar para você assim, não, eu estou com você, vamos orar, não, vamos bater um papo, vamos conversar. Por quê? Você está deixando de ser cúmplice de você mesmo. E aí você vai ver que após aquela conversa, toda vontade, né? Tem um ditado antigo que diz que vontade é coisa que dá e passa. E se a vontade é coisa que dá e passa, e se eu conversar, se eu falar, se eu procurar alguma outra atividade, você vai ver que essa vontade vai passar. E aí vai ser mais um dia. Né? Porque a gente entende que é um dia de cada vez. A gente costuma dizer que é um leão por cada dia que a gente tem que matar. Até o dia de hoje, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais essas vontades. Mas sempre que a mente faz lembrar,
eu procuro fazer algo ou procuro falar com alguém sobre aquilo que eu estou pensando. Todo aquilo que, nem que seja falar com Deus. Deus, hoje eu acordei e sonhei que eu estava usando droga. Eu sonhei que eu estava fazendo uso e estava fazendo outras coisas. Então, assim, de repente eu não tenho uma pessoa, mas você tem Deus. Nós vimos aqui em Isaías, capítulo de número 58, no versículo de número 9, na parte B desse versículo, quando o Senhor fala aqui, eu estou aqui. Mas clama a mim, grita. Ele fala, grita, não só clama, mas grita. Porque o Senhor está falando, ó, se você me buscar, você vai me achar. Lá em Jeremias capítulo 33 fala, buscar-me-ei e me acharei quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Então, assim, você vai achar o Senhor. Se você não tem alguém ao seu redor que você consiga falar, mas o mais importante é você fazer as duas coisas. Eu costumo dizer que essas duas coisas precisam ser feitas. Você precisa primeiro falar com o Senhor e depois você precisa falar com alguém. Conversar com alguém que possa te dar uma palavra positiva. Faça isso. Entenda que é necessário pedir ajuda antes, porque não adianta, depois que o fazer o uso, a gente passa muito por isso. O indivíduo termina o tratamento, escute isso, termina o tratamento, leva os telefones dos conselheiros, dos terapeutas, dos obreiros da casa, e nunca mais aparece. E aí quando a gente liga para, às vezes, tentar trazer ele para próximo, para dar uma palavra, ele diz que está bem. E aí daqui a pouco aparece pedindo ajuda. Eu falo, mas você já fez o uso? Ou não fez? Não, já fiz, eu estou recaído. Cadê o quinto passo? Cadê o quinto passo? E é muito necessário colocar em prática. É uma necessidade muito grande de colocar cada um desses passos. Eu costumo dizer, e vou repetir hoje novamente, eu tenho feito com que esse passo seja algo que faz parte da minha vida. Os 5 passos, ele precisa fazer parte da sua vida. Porque se ele não fizer parte da sua vida, uma necessidade da sua vida, você não vai conseguir ficar limpo. É como se você necessita de acordar e tomar o seu café. Você precisa acordar e falar com Deus. Você precisa entender que você precisa deixar o hábito, pessoas e lugares. Você precisa reconhecer que é impotente perante ela. Que eu não tenho como lutar e eu preciso de ajuda. Se eu sei que eu vou entrar, como eu já falei, num ringue e vou perder, eu vou pedir ajuda. Eu vou colocar alguém do meu lado para que essa pessoa possa me ajudar a não cair, né? E o quarto passo, que é a reformulação de vida, né? E agora? E cada dia está reformulando. Reformulando alcança muitas coisas, tudo aquilo que você deixou um dia de fazer, e não só o que deixou de fazer, mas que você possa estar alcançando mais coisas para você fazer, porque é ocupação. Um ditado antigo que diz que mente vazia é a oficina do cão. E são esses ditados que nos remetem ao entendimento e fala, caramba, eu não tenho que estar com ela vazia, eu tenho que fazer a ocupação. Antes eu ocupava ela com droga, hoje eu ocupo ela com trabalho, com a minha família, com os meus filhos, com a igreja, com a palavra de Deus, olha só, tantas coisas. E aí, quando chega no final do dia, eu quero dormir, eu estou cansado, porque eu já ocupei o meu dia com várias coisas. Então, que você possa guardar esse quinto passo, você tem anotado aí o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e agora guarde esse quinto passo. Com certeza vai ser uma bênção para a sua vida, vai te ajudar, né? E, como eu tenho falado, vai ser colocado aí o nosso telefone, o meu telefone, pode me ligar, né? E todas as plataformas aí, que você possa não só tomar para si, mas que você possa compartilhar. Desde já eu te agradeço que me acompanhou aí nesses 5 passos da instituição, e nós estamos aqui. A MPR está pronta para te ajudar, te aconselhar e ser um canal de Deus para a sua recuperação. Que Deus te abençoe.